A minha saída de Recife se dá basicamente por duas razões. Uma delas é que eu queria viver do que eu gostava de fazer. Cantar, tocar, dançar, né? Viver profissionalmente da minha arte. E Recife era difícil, né? Pelo menos naquela ocasião. E uma outra razão é que eu queria me beneficiar de conhecimentos que potencializassem aqueles que, na ocasião, eu tinha, né? Precisamente em relação à cultura popular, né? Aqueles conhecimentos. E mais ainda, particularmente, em relação à dança. Porque em Recife eu não tinha nenhuma... não frequentava o mundo oficial, o acadêmico, o institucional da dança, que praticamente era da dança clássica, né? E eu confesso, naquela época eu devia ter um preconceito muito grande, né? Como todos nós da classe média, realmente entrando na sala de dança para fazer os movimentos da dança clássica, né? Bem, aí quando eu vou para São Paulo, escolho São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que tinha me recebido já inúmeras vezes muito bem. Eu tinha feito amigos por conta das minhas idas e vindas com o Quinteto Armorial. E a partir desse momento, chegando em São Paulo, eu dou então partida para essas duas necessidades, para essas duas perspectivas em que eu me coloquei. Viver da minha arte e aprender mais, né? E começo então a ter um pouco um estudo formal da dança. Por um lado, fazendo aulas de dança clássica, num certo momento, depois fazendo aulas de dança moderna, né? Ambas vertentes da dança europeia, da dança ocidental, não me cativaram suficientemente para que eu as absorvesse dentro da minha dança, né? Ou pelo menos diretamente, pelo menos com os seus vocábulos, pelo menos formalmente, né? Mas a essa altura outras portas se abriram para mim, no sentido de amplificar a minha dança, que foram, primeiramente, meu encontro com o Klaus Viana, né? Fazendo suas aulas, conversando com ele, e depois a minha leitura sobre os códigos de dança, as linguagens de dança, né? As formas de formação do ator bailarino, né? E que me veio, cujo portal desse amplo conhecimento me foi dado por Eugênio Barba através do seu livro Antropologia do Ator, né? Então esses dois contextos são os mais importantes no sentido de fazer com que aquele universo da dança popular fosse colocado no outro lugar, numa outra dimensão. Quando eu morava em Recife ainda, eu praticamente não me comunicava com a comunidade de dança. Aliás, isso é uma presença muito constante na minha vida. Eu, por exemplo, me comunico muito mal com a comunidade de dança de São Paulo, né? O recorte da dança que eu faço, ela é muito singular, ela é muito particular, né? E a minha vida também não deu um espaço completamente único para a dança. Mas vamos voltar para trás. Então, em Recife, eu praticamente não participei do processo da vida da dança em Recife, né? Quando eu, por exemplo, trago o Zumbi Bahia, eu, Meia-Noite e o Branco, né? Foram dois grandes amigos que eu conheci, não me recordo nem como, mas o que eu sei é o seguinte, é que eu queria praticar capoeira em Recife. Porque eu vira num cinema, olha, veja, eu com 18, 19 anos não sabia o que era capoeira. Então eu fui para o cinema e antes do filme propriamente dito, eles passavam um jornal, em preto e branco na época, né? Jornal da Atlântida. E nesse jornal eu vi uns homens fazendo uma coisa que se chamava capoeira. E eu fiquei encantadíssimo com a beleza daqueles movimentos. Eu disse, eu quero aprender esse negócio. Mas Recife não tinha capoeira. Foi quando eu me encontro com o Branco e Meia-Noite, não sei precisamente como é que se deu esse encontro, preciso até resgatar essa memória.
E eles também praticavam a capoeira de ver, não sei, foto, de saber alguma coisa ou outra, né? Uma coisa ou outra. Mas sabia que tinha um capoeirista em João Pessoa, chamado Zumbi Bahia, que era um baiano que dava aulas de capoeira. Né? O que sabíamos desse homem? Que ele ganhava a vida também como pipoqueiro, vendia pipoca nas praças de João Pessoa. Então saímos nós com essa referência, viemos 2, 3 vezes a João Pessoa e num dia encontramos Zumbi Bahia. Para resumir a história, eu consigo convencê-lo a ir para Recife. E ele fica então hospedado naquela casinha da Estrada Real do Poço e lá ele cria a capoeira Boi Castanho. E durante muito tempo então, aí eu me beneficio, meia-noite. E eu posso dizer que a capoeira renasce em Recife a partir disso. Tudo que veio posteriormente foi por conta desse lugarzinho que a gente criou. Depois então, posteriormente, concomitantemente, o Zumbi Bahia cria então o balé primitivo. Mas eu, a essa altura também, eu começo a me soltar da capoeira. E é o tempo também que Zumbi deixa o bairro da Casa Forte, e é o tempo também que eu me preparo e venho para São Paulo. Né? Os demais grupos, por exemplo, o balé popular, eu não sei absolutamente nada, por incrível que pareça, do contexto, como é que foi criado o balé popular. Eu tenho para mim que eu devo ter visto alguma apresentação, mas as apresentações que eu me recordo de ter visto foram no centro de convenção, que eles se apresentavam lá. Eu fui 1 ou 2 vezes assistir o grupo e achava um espetáculo muito eletrizante, né? Porque eles colocavam aquelas danças de uma maneira com muita energia, com muito vigor, né? Mas eu compreendia também que era uma dança feita em patamares diferentes daqueles que eu fazia, o que eu buscava, né? E, apesar de tudo, em Recife, eu era ainda, sobretudo, músico. Né? Vivia com o quinteto, tocando com o quinteto armorial. Eu tocava, às vezes, na Orquestra de Câmara da Paraíba. A minha função era de músico. Né? A minha função dançarino era muito alternativa, era muito particular. Né? A dança estava presente em 2, 3 espetáculos que eu criara aqui, além daqueles do Boi Popular. Um foi a Bandeira do Divino, outro foi a Arte da Cantoria e outro foi o Maracatu Misterioso. Mas não eram espetáculos de dança, eram espetáculos, se algum rótulo eu tenho de dar a eles, eram espetáculos teatrais. Músico-teatrais. Né? E assim, onde eu estava confabulando o personagem Tonheta. Agora, de qualquer forma, no Maracatu Misterioso, a última cena dele, para quem tivesse olhos para ver, me permitam usar essa expressão, seria capaz de ver que ali havia uma pessoa que tinha interesse na dança, porque eu, na última dança desse espetáculo, eu coloco uma espécie de um colã cor da pele, né, com umas fitinhas aqui, com uns losangos, com um negócio que não era... Uma mistura aqui, né, muito curiosa, em que eu propunha uma dança que, pensando hoje, era um misto de Fauno, de Nijinsky, embora eu não conhecesse na época. Né? Era um misto de Mateus, ou seja, era uma dança diferente, ou seja, eu estava buscando alguma coisa que eu não sabia. Né? Mas esse foi o último espetáculo que eu fiz aqui em São Paulo e com o qual eu fui... São Paulo, não, em Recife, e com o qual eu fui para São Paulo. Porque quando eu fui para São Paulo, eu quis ir também com um espetáculo que me desse condições de me apresentar em qualquer lugar sem depender de ninguém. Então foi um solo que eu criei com a participação de Rosane. O espetáculo figural nasceu, na verdade, como demonstração. Eu ganhei, juntamente com Antônio José Madureira, uma bolsa Vita de Artes, da Fundação Vita. E o que eu propunha era uma criação de danças a partir da música e das formas populares. Então, o Madureira
escreveria as melodias, contextualizaria aquelas melodias, aqueles ritmos, faria a parte musical, e eu faria a parte de dança dessas músicas, né, num processo de recriação. Então, organizei e fizemos uma primeira apresentação até no Teatro São Luís, em São Paulo. Eu começava até lendo um texto de Guimarães Rosa, né? E as roupas ficavam colocadas no chão, né? E depois eu ia, depois de vesti-las e dançá-las, eu as colocava num baú. A coisa era tão austera, tão seca. Eu vestia uma roupa, tirava, ficava, só não ficava nu porque também era demais, né? Mas ficava com um calçãozinho, né? E me dirigia para outra roupa, vestia. Agora tudo isso dentro de um rito, dentro de um tipo. Era quase uma dança também, e eu não percebia, né? E quando eu acabei de fazer esse espetáculo, o Yakov Sarkovas, que era um produtor de São Paulo e que me acolheu num projeto seguinte, ou anterior, ele disse: Nóbrega, isso não é uma demonstração, isso é um espetáculo, deixa besteira, coloca como nome de espetáculo. A minha história com a dança é uma história de relevo acidentado, né? Ou seja, ora eu entro dentro dela e me espraio, né? Ora eu recuo. Mas isso tudo teve um porquê, né? Quando eu saio de Recife, então eu saí querendo engordar essa dança, ou seja, potencializá-la. E de certa maneira faço isso quando crio o espetáculo O Reino do Meio-Dia e posteriormente Figural. E que esse processo coincide com o meu trabalho na Unicamp. Estamos aí entre 83 e 89. Depois desse momento aí, desses anos, eu acho que eu me exauri um pouco do trabalho com a dança. Quer dizer, eu fui até onde achava que naquela ocasião podia ir. Aí eu volto para o Tonheta, que foi sempre uma busca minha grande, ou seja, aquele personagem picaresco, né? E aí então realizo o Brincante segundo as histórias. Realizada então a epopeia bufônica do industrioso Tonheta, eu sinto a necessidade de voltar para o caminho da música. E crio uma pá de espetáculos musicais. A Pancada do Ganzá, uma visita à obra de Mário de Andrade, Madeira com Pinon Roy, O Marco do Meio-Dia, Pernambuco Falando para o Mundo, etc, etc. 9 de fevereiro. Né? E aí, durante esse período, embora esses espetáculos fossem músico, teatro, dançais, né? Mas de base musical, eu ia então experimentando minha dança. Essa dança não estava morta, né? E quando eu termino 9 de fevereiro, um espetáculo que me permitiu também avançar com a dança, né? Eu disse, olha, eu acho que está na hora de retomar de novo a dança. E aí criei os 3 últimos espetáculos, né? Foram Passo, Naturalmente e agora o Humus. Então, depois daquele processo, daquele momento que vai de 83 a 89, eu me senti, nesse momento, quase 20 anos depois, maduro, ou um pouco menos imaturo, para me responder certas questões que naquela altura eu não soubera responder, né? E então, a partir disso, eu não só começo a entender-me melhor na dança, como começo a formalizar uma espécie de uma pedagogia, mas um processo de ensino, um pensamento, uma poética, né, para usar uma palavra mais bonita. E isso passa, então, quer dizer, o resultado desse lugar que eu chego é fruto de quê? Da minha prática contínua com essas danças, né? Um processo que eu digo assim, mais vertical, de me aprofundar naquilo que eu chamo dos elementos mais essenciais dessa dança, o alfabeto, o vocabulário, né?
e o temperamento, porque aqui esse vocabulário se move desse jeito e não de um outro jeito, né? Então, isso é uma das minhas conclusões. Uma outra das minhas procuras é o seguinte: quais os elementos técnicos para valorizar e potencializar esse alfabeto e esse temperamento? Recorrer a quem, né? A técnica, o que o Ocidente nos propiciou é vastíssimo e modernamente parece que a cada dia pipoca uma nova teoria, né? Um novo conceito sobre dança, né? Porque o intercruzamento de ideias é muito rico, né? Mas haveria uma essência nisso, haveria algumas coisas, princípios mais básicos, mais chãos, que seriam fundamentais para qualquer dançarino, né? O que é que move um dançarino no Brasil, na Índia, na Espanha? Haveria alguma coisa que é comum a todos eles, né? Barba diz uma frase para mim que é muito interessante, ele fala da dança, mas eu posso dizer isso na arte em geral, que as danças se movem dentro de formas particulares, mas de princípios comuns. É o geral e o local, é o universal e o regional, né? Elas têm coisas comuns, mas têm coisas que são da natureza de quem dança, né? Primeiro porque o corpo humano é igual. O corpo dançarino hindu não é diferente do corpo brasileiro. Então, não é? O violinista, por exemplo, que toca o jazz e que toca a música clássica é o mesmo corpo. Então, há uma maneira de colocar o braço fisiologicamente mais correta para eu tirar notas aqui, ou para eu tirar uma nota grave. Esse jogo daqui, ele é tanto utilizado para o que toca o jazz quanto para o que toca a música erudita. Agora, os impulsos, os acentos, aquela música, ela tem um contexto que é particular. Isso é que é bonito, né? Ela tem um diverso dentro de que uma coisa que é compartilhada por todo mundo. E é dentro dessa perspectiva que eu vejo a dança, já que existe na tradição popular uma construção generosa, uma construção muito rica, que eu chamo até de mátria, né? E existe, por outro lado, também uma tradição europeia ocidental que é riquíssima, né? E que nas duas há ausências. Elas não são completas. A popular, ela chega a um determinado momento no seu processo de evolução. E a ocidental chega a um momento de exaurimento, o que é uma ausência também. Ela hipertrofia de tal maneira, uma maneira de vir a dança, uma hipertrofia da técnica, né? Ou seja, a própria consciência do homem ocidental que empedra um pouco a dança do Ocidente. E é a própria juventude da dança popular que não faz ele alcançar um outro estágio. Será que essas duas naturezas, essas duas linhas de tempo podem se casar? Eu digo que elas, nas outras linguagens da cultura brasileira, na dança, ou no teatro, na música, essas duas linhagens se encontraram. E para mim, por exemplo, figuras como Villa-Lobos, como Guimarães Rosa, são protótipos desse processo de complementaridade, né? E a minha questão é isso: a dança pode alcançar esse patamar, esse estágio, né? E isso não pode ser compreendido como um engessamento para o dançarino, tem que ser muito pelo contrário, tem que ser entendido como uma forma de libertá-lo, porque senão meu discurso é completamente falho, né? Então, acho que essas forças, que se souberem se encontrar, elas podem levar ao bailarino a um lugarzinho talvez mais livre do que aquele em que eles estão, tanto no universo da cultura popular quanto no universo da dança da tradição europeia. Eu começo com a dança solitariamente, depois Rosane vem me ajudar a colaborar com o meu processo na dança.
depois minha filha, né, meus filhos, até os meus sobrinhos, e criamos espetáculos onde eles participam como dançarinos. E chega um momento, então, que eu começo a trabalhar com bailarinos fora desse contexto afetivo familiar, é um processo natural. Então, eu criei uma companhia com 3 integrantes, e o único participante desse ambiente afetivo familiar foi o Luciano, meu sobrinho. Né? E eram pessoas que vieram de praticamente nenhum conhecimento da dança popular. Então, durante 1 ano e meio, eles se familiarizaram com aquilo que eu achava importante do universo das danças populares. E aí eles começaram, então, a ter um entendimento do que é que eu gostaria, de qual leitura eles fizessem desse universo. E para isso eu tive outros professores de apoio, né? Ou seja, colaboradores, Angela Nolf, a Letícia Doreto, a Leca, o Milton Kennedy, um mestre de capoeira como o Ivan Oliveira, e mestres populares. Então eu cheguei no momento que eu acho sim, que é um momento que acrescenta alguma coisa em relação aos momentos, aos estágios anteriores. Mas não está num momento que eu acho que é onde poderemos chegar. Nem no espetáculo em si, nem na dança que eu penso, que eu acho que não serei eu que, caso ela exista, né? Eu acho que não sei eu que lograrei essa visão, não. Né? Mas, então, na dança, no grupo, eu acho que a gente chega a um lugarzinho, mas um lugar imperfeito ainda. Eu não tive o tempo ainda de construir. Eu acho que nesse espetáculo ainda a gente pode chegar a lugares muito melhor. Né? Mas, infelizmente, eu não posso continuar com a companhia, porque praticamente a companhia não tem condições de existir. Porque eu queria uma companhia de 12 pessoas e eu não encontro, quer dizer, a própria financiadora, a Petrobras, né, em que, ao que eu pude constatar, né, gostou do espetáculo, né, pelo menos a pessoa que representa a Petrobras foi vê-lo, mas nesse momento, por exemplo, a Petrobras não está financiando trabalhos contínuos, né, que era uma perspectiva que eu tinha, né, acreditando no caso do espetáculo fosse bem sucedido. Então eu tenho encontrado dificuldades de continuar com o trabalho, né? E aí eu não sei o que vai ocorrer. A minha perspectiva pessoal de andar, ela continua forte, né? Por isso eu tenho essas palestras, essas aulas de espetáculo, desenvolver um trabalho teórico, demonstrativo, mas a perspectiva é de uma dança, de uma companhia, eu tenho limites até onde eu posso trabalhar para isso, que eu não posso agora ser um empreendedor, um produtor, buscar dinheiro para montar uma companhia, para desenvolver. Né? Eu tenho, a minha visão de artista, ela prepondera, ela é prevalente. Né? E aí eu deixo para a sociedade, eu deixo para o Brasil se ver, e se ele achar que é importante dar continuidade ao meu trabalho, que assim seja. Caso não seja, caso ele não ache, eu não posso fazer nada. Olha, eu acho esse campo muito vasto, né? É um campo, falar sobre a dança, sobre a cultura popular, me enche muito de alegria, né? E eu me sinto muito confortável quando falo sobre esse tema, porque é um tema em que a minha natureza profunda está presente, né? Ou seja, não é um tema assim que eu fiz fora da experiência pessoal, eu bebi tudo isso, eu mergulhei tudo isso, né? E faz com que, às vezes, eu até me emocione muito quando falo sobre isso. Então, por isso eu até prefiro não andar mais para frente, né? Porque tem lugares aí que eu não sei que me derrubam muito, assim, emocionalmente, e algum dia eu vou saber por quê.